de Jesus. Eu tenho certeza disso, querido, mas eu sei que eu e você, pouco nós fizemos para agradar o coração de Deus nesse dia. Mas, querido, esse filme, ele fala aquilo que nós podemos fazer, e que nós sempre podemos fazer algo pelo nosso próximo, que nós sempre podemos fazer algo para Deus. Querido, se hoje, nesse dia, você se encontra numa situação de querer fazer mais para Deus, ou às vezes de olhar para a sua vida e ver: eu não fiz nada para Deus. Quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e nós vemos isso? Eu olho muitas vezes para a minha vida e vejo isso. Mas, querido, Deus tem um novo começo nessa noite para cada um aqui. Se você realmente deseja servir a esse Deus, se você realmente deseja entregar sua vida por completo a esse Deus, querido, nunca é tarde, porque Ele sempre tem um novo começo para mim e para a sua vida. Quantos creem nisso? Amém? Quantos querem um novo começo na presença de Deus nessa noite? Amém? Então eu queria convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos. Feche os teus olhos nesse lugar e comece a falar com Deus. Comece a falar: Deus, eu quero um novo começo na minha vida. Querido, eu queria ouvir a sua voz. E Deus também quer ouvir a sua voz. Eu queria convidar a igreja a levantar um clamor agora nessa noite e falar para Deus: Deus, eu quero fazer mais pelo Senhor. Jesus, nós estamos aqui, Pai, porque nós precisamos de Ti. Nós estamos aqui porque nós somos pequenos, Pai. Nós não estamos aqui porque o Senhor precisa de nós, mas muito pelo contrário, nós precisamos de Ti. Por isso nós queremos ter um novo começo a cada dia na Tua presença, para podermos fazer mais e mais na Tua presença. Querido, ouve a sua voz, fala com o seu Deus nesse momento.
verdadeiramente um novo começo. Estou disposto a pagar o preço. Estou disposto a pagar o preço. Você que está disposto a pagar esse preço e você que quer um novo começo na sua vida, comece a aplaudir a esse Deus, engrandeça esse Deus pelo novo começo que Ele pode dar na sua vida. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar. Você pode dar um aleluia aí no seu lugar. Então aplauda mais uma vez. Dê uma glória a Deus. Um aleluia a esse Jesus que está aqui. Aleluia. Põe a mão sobre o seu coração. A palavra de Deus nos ensina que quando não tinha recursos, quando não tinha esperança, Deus criou uma maneira. Deus estabeleceu uma forma aonde os homens pudessem encontrar a esperança, a solução. E quando nós ceamos, quando nós participamos da ceia do Senhor, quando nós chegamos num dia como o de hoje, para falarmos acerca da Páscoa, isso nos faz lembrar que Deus não se esqueceu de nós, que Deus não deixou os seus escolhidos para trás, mas Ele arrumou uma maneira, e uma maneira perfeita, de aproximar a sua obra-prima dele novamente. Deus encontrou uma situação, formou uma situação, criou uma condição para aqueles que estavam sem esperança, para aqueles que não tinham recursos, de poder voltar para os seus braços. Hoje nós estamos aqui porque Deus um dia olhou para o homem, nos achou em total perdição, viu que o homem estava condenado por conta do pecado. Eu fico imaginando Deus lá do céu olhando para a terra e dizendo: é necessário um novo começo, é necessário um novo começo, mas de uma maneira perfeita. E para que algo seja perfeito, para que Deus pudesse fazer algo perfeito, Ele tinha que usar aquilo que era perfeito. E Deus então trouxe a mim e a todos nós aqui Jesus Cristo. Nós nos reunimos nessa noite, não no nome do pastor, não por causa de uma equipe de louvor, não por causa da pessoa que está aí sentada ao seu lado, mas nós nos reunimos aqui nessa noite simplesmente porque Jesus está nesse lugar. Nós nos reunimos aqui nesta noite porque Jesus está no centro do controle da minha, da sua, da nossa vida. Nós nos reunimos aqui nessa noite porque nós cremos, sabemos e temos a certeza da existência desse Deus lindo, maravilhoso, aonde a Bíblia diz que Ele está sentado no alto sublime trono, mas também diz que Ele está com os seus pés eternos sobre este lugar, para abençoar a cada vida aqui nesta noite, e o seu nome ser glorificado. E a igreja levanta as mãos bem alto no céu, e glorifica e exalta esse Deus maravilhoso. Dê uma glória a Deus a Ele. Glória a Ele nessa noite. Somente a Ti toda a honra, somente a Ti toda a glória, toda a força,
proporcionar na minha e na sua vida aquilo que nós precisamos. Somente Jesus pode trocar o choro por alegria. Somente Jesus pode fazer com que a tristeza seja arrancada com todo o seu mal do nosso coração e colocar em nós a porção do seu óleo, que é a sua alegria, que é o seu poder, que é o seu Espírito. Somente Ele pode fazer aquilo que você precisa, que você deseja. Por Ele, somente a Ele, toda honra, toda glória, hoje, para todo sempre. Amém, igreja? Amém? Olhe para o seu irmão e diga assim: toda honra e glória seja dada ao Senhor Jesus. Olha para a pessoa mais bonita que está do seu lado e diga assim: o Senhor Jesus te ama acima de todas as coisas. Olha bem nos olhos dele, bem nos olhos dela, fala: o Senhor Jesus te ama acima de todas as coisas. Aleluias. Dá uma aplauso ao Senhor, pode falar ao seu lugar em nome de Jesus. Momento de dízimos e ofertas. Aleluia. Nós comemoramos hoje uma data importantíssima na nossa vida, que nós que recebemos a Jesus como Salvador, nós temos a grande honra de saber, de lembrar, de pensar que o nosso Deus vive. Amém? Parece simples aqui, onde você conhece a palavra de Deus, mas se você olhar para o mundo, no que as pessoas creem, você vai ver que não existe um Deus que tenha ressuscitado e vive e está aqui esta noite. Amém? Aleluia! Versículo principal que fala do grande amor de Deus, o fato de que Ele não se esqueceu de nós, que Ele está entre nós. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta palavra fala da origem da graça de Deus. Ele se esvaziou e se deu por nós. Por isso que nesta noite nós podemos comemorar a sua ressurreição, que corresponde à nossa salvação. Amém? E também em João 17, versículo 5, diz assim: e agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Jesus se deu por nós, abriu mão da sua glória para nos salvar. Filipenses 2,8 nos diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, a sua origem, a origem da oferta de Cristo é a graça de Deus. A sua qualidade é o esvaziamento da riqueza infinita, porque Ele se tornou pobre para nos salvar, abriu mão da sua glória para que hoje nós pudéssemos participar da sua glória. A sua motivação, o seu grande amor por nós, e a sua finalidade, trocar a nossa miséria pela sua riqueza. Amém? Pode glorificar a Deus por isso? Ele trocou nossa miséria pela sua riqueza. E por esses versículos nós vemos o quanto nós dependemos de Deus, o quanto nós estamos seguros nas mãos dele também. Nós temos a tendência às vezes de achar que nós podemos fazer algo, quando Deus colocou o povo
na Terra Santa. Antes de entrar na terra, ele disse a Moisés: ensina o povo que quando eles estiverem na terra, comerem o fruto da terra, não pensem que o seu braço conquistou alguma coisa. Por isso nós podemos glorificar a Deus também, sabendo que nós não merecemos a sua graça. Aliás, graça é um favor imerecido. Por isso nós podemos glorificar a Jesus, nós podemos nos alegrar. Amém? Quem trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pode trazer aqui à frente agora enquanto cantamos. Senhor, temos um coração agradecido a Ti nesta noite, porque estamos lembrando, Senhor, da ressurreição de Jesus, que é a nossa salvação. Pai, aqui está, Senhor, a oferta, o dízimo do Teu povo, que consagramos agora, em nome de Jesus, para o trabalho da Tua casa, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe estas ofertas, abençoe cada um dos Teus filhos nesta noite, para podermos reconhecer que Tu és o Deus da nossa provisão. Obrigado, Deus, traz mesmo provisão àqueles que precisam, Senhor, de um trabalho, aqueles que precisam, Senhor, melhorar a sua renda, Deus, aqueles, Senhor, que precisam de mais graça para crer, Senhor, precisam reconhecer o Teu ilimitado poder, oh Deus. No nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Nós estamos para começar mais um curso de casais. Além daqueles que já deram o nome para iniciar o curso, se o número completar, nós podemos iniciar agora terça-feira. Se não completar, nós vamos iniciar na outra terça. Mas há aqui algum casal que ainda não fez o curso de casais e que gostaria de fazer, além dos que já deram o nome, levante uma das mãos. Amém. Um casal, com mais um casal nós já vamos poder começar. No final eu quero anotar o seu nome, irmão, para colocar, para fazer a sua inscrição. Ok. Os casais que levantaram as mãos, dá um sinal. Os dois casais lá atrás. Tá? Depois, no final do culto, vocês procuram o pastor Tércio e deixar o nome de vocês com eles. Amém? Às vezes, nós perdemos algumas oportunidades, né? E esse curso de casal, para casais, é uma grande oportunidade de Deus para a nossa vida. Às vezes nós encontramos situações difíceis no casamento, e esse curso, ele nos ajuda muito a vencer algumas crises, a vencer algumas dificuldades, né? Então, se você é casado que não fez ainda esse curso, são apenas 13 semanas. Venha ser abençoado
em nome de Jesus. No dia 20 agora, próximo dia 20 de abril, Cristiano e Denilson, cadê eles? Fica a igreja de vocês ficar de pé. Eles vão estar mudando de time, saindo do time de solteiro, entrando no time de casais. E eles convidam toda a igreja no dia 20 de abril, às 8 horas da noite, a estar aqui, a receber aí os cumprimentos dos amados, né? Estarão se casando, estarão fazendo o sonho de Deus se realizar nessa terra, que é através da família. Amém? Vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Cadê a Rose? O Anderson? A Rose, o Anderson trabalhando? No dia 27, também agora do mês de abril, a Rose e o Anderson também estarão se casando, estarão mudando de time, né? O time dos casais, Júnior. Os times dos casais estão crescendo, né? Estarão se casando e fazendo com que os sonhos de Deus também se cumpram, se realizem através de suas vidas. Esse ano Deus está abençoando a gente, né? Só no mês de abril são 2 casamentos. No mês de maio tem mais um casamento, que nós vamos estar anunciando. No mês de junho tem mais um casamento. E quem sabe no mês de julho, e assim sucessivamente, Deus vem abençoando a igreja em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Amados, todas as quarta-feiras, quarta-feira agora nós vamos estar na terceira quarta-feira, terceira semana da campanha Água da Vida. Quarta-feira agora eu estou entrando em contato com o pastor Marco Aurélio, vai estar ministrando a palavra para nós aqui. Ele só precisa acertar um pequeno detalhe na sua agenda para estar conosco na quarta-feira. Se você deseja ser abençoado, se você tem uma causa impossível e deseja ser aí abençoado, quarta-feira, 8 horas da noite, você não pode ficar em casa, né? Você tem que vencer esse seu limite e estar aqui à casa do Senhor para ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Aleluia. O Leandro, cadê o Leandro? Leandro, vem aqui rapidamente, ele tem um desafio. Eu vou falar já. É um desafio para toda a igreja. Nós vamos estar iniciando aí, deixa eu falar rapidamente com vocês. Boa noite, igreja. Paz. Como já vocês puderam ver, aqui vai ser o endereço onde vocês já estão mandando o seu e-mail. Como vai funcionar esse desafio? É um desafio de 42 dias de leitura de Bíblia, de toda a Bíblia, né? A gente vai ter mais ou menos em média uns 30 capítulos por dia. Não são 30 versículos, amém? São 30 capítulos. E é por isso que é um desafio para nossas vidas, amém? Então, aqueles que se interessarem, eu gostaria que todos que possível entrassem nesse desafio com a gente, mandassem um e-mail para esse e-mail aqui, solicitando o cronograma e as regras. Eu já deixei no quadro informativo lá as regras do desafio. Você pode estar olhando lá, que lá está bem detalhado, né? E quem não tiver o e-mail, que às vezes tem pessoas que não têm acesso à internet, não tem e-mail e querem participar, me procura no final do culto, que eu vou dar um jeito, né? Eu, a Tati, a gente está organizando isso. Nós vamos dar um jeito de estar providenciando o cronograma e as regras para vocês. São 3 fases: primeira e segunda por 15 dias e a terceira 12 dias. Então, assim, vai estar tudo explicado, detalhado. Vou passar o básico para vocês aqui agora, mas eu tenho certeza que nós vamos ser abençoados, amém? Eu gostaria que todos, realmente é um desafio que eu faço para vocês, estar entrando nesse desafio com a gente de leitura de Bíblia, né? Porque que mais que eu estou desafiando vocês, todos nós seremos abençoados. Então, qualquer coisa, procura no final do curso, já com dúvida ainda, eu te explicarei melhor, ou lá no quadro tem maiores informações. Amém? Obrigado. Muito bom, né? A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade faz o quê? Assim, a verdade me liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. É um grande desafio, 30 capítulos por dia, né? Tem que ter coragem, tem que ter força, determinação para poder conhecer a palavra, porque aquele que conhece a palavra não perece. Amém? Nós vamos nessa noite passar um momento de nossa ceia de Páscoa. Acredito que essa noite é uma noite muito importante para nós como cristãos, porque é o dia de uma comemoração na qual marcou a história do ser humano.
da humanidade. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre a Páscoa nesta noite, diante daquilo que Deus deixou para nós. Abra a palavra de Deus comigo, no livro de Êxodo, no capítulo 12. Depois, no livro de Êxodo, nós vamos para Lucas, no capítulo 22. Vamos ler primeiramente aqui em Êxodo. Aleluias. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, dá um sinal com a sua mão assim. Deixa eu te ver. Desse lado tem alguém? Tem um casal, umas 3 pessoas. Aqui no meio tem mais alguém? Desse lado de cá, uma senhora lá, no fundo. Do lado de cá tem alguém nos visitando pela primeira vez. Que Deus abençoe vocês, que as portas da nossa casa estão sempre abertas para recebê-los. Sejam bem-vindos à família Sala nos Abertos de Poços de Caldas. Queria que a igreja desse uma aplauso muito forte para eles aí. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Êxodo capítulo 12 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fissura. Nada deixarei deles até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando ouvir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrarei como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Aleluias. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 14, diz assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com eles os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isso é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído.
Aleluia. Amados, a noite de hoje é uma noite onde o povo cristão comemora a entrega verdadeira de Jesus pelas nossas vidas. A Páscoa, com o passar dos anos, com o passar do tempo, tem perdido o seu verdadeiro sentido. Nas escolas, por exemplo, muitas delas, na época como a de hoje, se ensinam acerca dos coelhinhos, se ensinam acerca dos ovos, que antigamente eram pintados e dados também como presente, mas era uma festa pagã, que não tinha nada a ver com uma festa cristã, que não tinha nada a ver com uma festa direcionada por Deus. A Páscoa tem se perdido na vida de muitas pessoas os verdadeiros sentidos. Muitos, quando ouvem acerca de Páscoa, já lembram dessa data, dessa festa, a respeito de chocolate, dos coelhinhos. Mas a Páscoa tem um sentido muito mais forte, muito mais poderoso do que isso. Ela é muito mais do que simples chocolate e coelhinhos. Aqui no livro de Êxodo, no capítulo 12, nós vemos aqui Deus dando uma direção ao seu povo. Nós sabemos que o povo de Deus, os escolhidos do Senhor, eles viveram por muitos e muitos anos no Egito como escravos, executando um trabalho forçado. A Bíblia fala que o cardápio principal deles era cebola no café da manhã, cebola no almoço, cebola no horário da tarde, cebola na janta. Imagine, depois de um dia todo cheio de trabalho, a fome aperta, e o que eles tinham para comer? Cebola. Era uma terra de escravos, estavam como escravos. Escravos não têm regalia, escravos não têm direitos, têm deveres. Assim era o povo de Deus, assim eles estavam vivendo debaixo do jugo de Faraó. Mas a Bíblia também diz, no livro de Êxodo, no capítulo 3, que Deus ouviu o clamor daqueles que estavam como escravos. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus, ainda nos dias de hoje, ouve o clamor do seu povo. A Bíblia fala que Deus ouviu, e Deus então elege, levanta, coloca como o Salvador, o libertador daquele povo, um homem chamado por Moisés, que juntamente com o seu irmão Arão, sai com uma incumbência, sai com um desafio grande. Não um desafio simples, mas algo que haveria que ter dedicação. Ele sai com um desafio para ir falar com o Faraó, para que o Faraó libertasse aqueles que estavam como escravos. Não era uma, duas, três pessoas ou algumas famílias, eram quase 3 milhões de pessoas vivendo na terra do Egito como escravos. Eu imagino que foi uma das maiores negociações que a Bíblia relata. Moisés chegava diante de Faraó e começou a colocar para Faraó aquilo que Deus havia dado a ele como desafio. E a Bíblia fala também que Faraó endurecia o seu coração, não queria abrir mão dos seus escravos. E isso nós conseguimos enxergar até os dias de hoje. Todas as pessoas que não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, que estão nas mãos de Satanás e seus demônios, é por isso que existe uma grande resistência. Faraó não queria perder, Satanás não quer perder a vida daqueles que estão lá fora, que ainda não se renderam a Jesus.
Por isso era um desafio para Moisés. Por isso não era algo simples que qualquer pessoa fazia. Tinha que ter um chamado, tinha que abraçar aquela responsabilidade. A Bíblia fala que quando o faraó endurecia o seu coração, uma praga acontecia na terra dos egípcios. Aconteceu a primeira, a segunda, a sexta, a sétima, a oitava, a nona praga. E o coração de Faraó endurecido. Deus vem agora aqui no livro de Êxodo e traz uma direção para o seu povo, porque haveria de acontecer a 10ª e a última praga sobre a terra dos egípcios. A 10ª e última praga era a morte de todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Todo primogênito seria ceifado, ou seja, conheceriam a morte. Mas ali dentro daquela terra também havia um povo de Deus. E Deus então traz uma direção para o seu povo. Eles deveriam pegar um cordeiro, matar o cordeiro, sacrificar o cordeiro, comer aquela carne e pegar a parte daquele sangue que saiu daquele cordeiro, e o sangue deveria ser aspergido nos umbrais de suas casas. O sangue tornaria um sinal de Deus como proteção para a vida daqueles que estavam vivendo como escravos no Egito. A palavra Páscoa, ela significa Pessah no hebraico, e é o mesmo que passagem, ou passar por cima, passar por sobre. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o espírito de morte enviado da parte de Deus viesse sobre a terra do Egito, todos aqueles que tinham sangue aspergido nos umbrais da sua casa seriam livres, seriam salvos do espírito da morte. E assim foi feito, assim foi realizado. O espírito de morte passou por toda a terra, mas o povo de Deus estava protegido, estava salvo. Isso foi uma direção de Deus. Isso foi algo voltado de Deus para o seu povo. A comemoração da Páscoa significa a saída do povo escolhido, a saída do povo escolhido, do povo de Israel, da escravidão do Egito. A Páscoa significa libertação, um novo começo de vida. Era exatamente isso que Deus estava proporcionando aos seus escolhidos. Era exatamente isso que Deus estava trazendo para aqueles que viviam como escravos. Um novo começo, um tempo de libertação, um tempo de liberdade, um tempo novo. Eles sairiam do Egito rumo a uma terra que manava leite e mel, uma terra de promessa que na qual Deus havia lhes dado, uma terra onde haveria ter fartura, uma terra onde eles iriam se deleitar, uma terra onde haveria em abundância para que eles pudessem viver e viver do melhor de Deus nessa terra. Fala para o seu irmão assim: quando Deus promete algo, Ele faz com perfeição. O que Deus promete é perfeito. Quando nós abrimos a palavra do Senhor no Novo Testamento, começamos a enxergar a pessoa de Jesus e começamos a associar com essa passagem que nós lemos aqui no livro de Êxodo. Nós vemos aqui Deus mais uma vez marcando a história do homem, marcando a história da humanidade. No Êxodo, na saída do povo do Egito para uma terra que manava leite e mel, quase 3 milhões de pessoas foram, como se diz, abençoadas. Mas agora no Novo Testamento, através de Jesus, não somente alguns milhões, mas todos aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador, estariam a salvos, estariam protegidos por Ele, estariam com a sua vida nas mãos daquele que é eterno. Glória a Deus. Nós vemos aqui no Novo Testamento Jesus como o Cordeiro de Deus, aquele que foi levado para ser sacrificado.
aquele que foi levado para o sacrifício total, o sacrifício pleno, o sacrifício que iria trazer aquilo que estava dentro do coração de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi a maior demonstração de amor e verdade que alguém poderia ver, que alguém poderia presenciar, receber, sentir. O amor de Jesus, o sacrifício que Jesus demonstrou a nós, todo o seu amor pela minha e pela sua vida, foi a maior demonstração de amor e verdade que alguém poderia conhecer. Quando nós abrimos a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 53, nós vemos o profeta de uma maneira profética falando acerca de Jesus, falando acerca do Cordeiro sem mácula, do Cordeiro perfeito, do Cordeiro que haveria de ir para ser sacrificado. A Bíblia diz que certamente Ele levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia fala que diante dos seus tosqueadores, como ovelha muda, Ele não abriu a boca, Ele não reclamou, Ele não chorou, Ele não desistiu, mas Ele permaneceu dentro do propósito de Deus para a minha e para a sua vida. A palavra do Senhor no livro de Isaías diz que Deus sentiu prazer, teve o prazer em morrê-lo por causa das minhas e das suas transgressões. Por que Deus teve esse prazer? Porque Ele sabia que aquele ato de sacrifício iria gerar vidas em mim, iria gerar vidas em cada um de nós. Deus sabia que haveria de ter uma grande recompensa pelo ato de sacrifício que na qual Jesus teve pelas nossas vidas. Hoje, quando nós nos reunimos aqui como igreja, por isso eu disse no início desse culto de hoje, nós só estamos aqui reunidos por conta do nome de Jesus, por conta do sacrifício de Jesus. Nós só estamos aqui nesta noite porque Jesus fez algo que homem algum poderia fazer sobre a minha e sobre a sua vida. Nós estamos aqui para podermos louvar e agradecer o nome dEle. Levanta suas mãos bem alto para o céu e dá um glória a Deus bem forte para Ele se alegrar essa noite com a nossa vida. A Páscoa, ela existe para nos lembrar que nós estávamos condenados a uma morte eterna. A Páscoa existe para nos lembrar que nós estávamos cheios de pecados. A Páscoa existe para nos lembrar que nós não tínhamos salvação, mas Deus, no seu imenso amor, encontrou uma maneira de nos trazer de volta para os seus braços. A Páscoa também nos lembra que Jesus, que através de Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que se entregou à morte de cruz, então hoje nós podemos dizer que somos livres de uma condenação eterna. Hoje nós podemos dizer que nós somos livres do pecado, da escravidão do pecado. Hoje nós podemos dizer que através do sacrifício de Jesus, nós encontramos nele a verdadeira salvação. A Páscoa nos diz que Jesus, como cordeiro levado para um matador, levado para ser sacrificado, a Páscoa nos diz que Jesus morreu. Mas a vida é maior do que a morte. E a Bíblia nos ensina que Jesus é vida. Sendo Jesus a vida, Ele não poderia ficar entre os mortos. Porque se Ele é vida e a vida é maior do que a morte, então ao terceiro dia, como cumprimento da promessa de Deus, como cumprimento daquilo que Deus havia falado acerca de Jesus, Ele deveria ressuscitar. E a Bíblia diz que ao terceiro dia, Jesus saiu dentre os mortos e ressuscitou para nos dar uma vida com abundância. Glorifica mais uma vez o Senhor, seu Deus, esta noite. Aleluia.
Louvado seja o teu santo nome. Aleluia, 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 aleluia. A verdadeira Páscoa, ela tem nome. É a saída da terra da escravidão para a liberdade. É um novo começo. É a libertação. É a salvação. É o nome que está acima de todos os nomes. Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Nós temos todos os motivos do mundo para nos alegrarmos, porque servimos um Deus que conheceu a morte, mas mais do que a morte, Ele tinha vida para se sobressair sobre a morte e trazer a mim e você nas suas mãos e nos colocar no lugar de honra. Durante o decorrer da Páscoa, ela posta uma mesa bem parecida com essa. E alguns componentes que compunham a mesa são de extrema importância para nós. Um dos componentes, a Bíblia chama de pães asmos, ou pão sem fermento. Por que um pão sem fermento? Por que um pão não deveria ter fermento? A palavra de Deus nos diz, no livro de Êxodo 12, de 17 a 20, Deus dizendo ao seu povo: não comam nada que seja fermentado, para que não sejam retirados dentre os meus escolhidos, ou dentre o povo de Israel. Eles deveriam eliminar todo o fermento de seu lar, de sua vida. O fermento significa um pecado, e Deus desejava para o seu povo a purificação. Deus estava dizendo com os seus: vocês sairão do Egito, sairão da terra que tem escravizado vocês, e vocês irão para um outro lugar, aonde haverá abundância, aonde haverá fartura, mas vocês chegarão do outro lado, não como estão, como escravos, mas chegarão do outro lado com a sua vida nas minhas mãos, e para estar nas minhas mãos vocês precisam estar purificados. Deus estava dizendo ao seu povo: é tempo de vocês se purificarem. A festa dos pães asmos significa a consagração daquele povo ao Senhor. Portanto, o fermento deveria ser arrancado dos seus lares, da sua casa. Ou maior do que isso, o fermento deveria ser arrancado do seu coração, das suas vidas. Os pães asmos significam, simbolizam o arrependimento e a dedicação total a Deus. Deus estava dizendo ao seu povo: se preparem, porque vocês sairão de uma terra de pecado, de uma terra onde vocês têm levado uma vida como escravos, e vocês vão para um lugar aonde eu prepararei para vocês. Vocês vão viver uma nova vida, haverá um novo começo, e esse começo começará através da consagração de vocês. Deus estava dizendo: o pecado que vocês conheceram no Egito não poderá entrar em Canaã com vocês. Deus estava dizendo: tudo aquilo que um dia vocês conheceram como pecado precisa ficar no Egito, para que vocês possam entrar de uma forma purificada na terra que na mão eu tenho preparado para vocês. Deus estava exigindo, Deus estava pedindo, Deus estava mostrando que era necessário se purificar, era necessário haver arrependimento. Os pães sem fermento significa pureza, um pão puro. Deus estava dizendo: é tempo de deixar o pecado, é tempo de você deixar essa vida errônea, essa vida cheia de falhas, essa vida cheia de pecado para trás, para viver um novo começo.
E a palavra do Senhor chega a nós aqui nesta noite com o mesmo efeito, com a mesma força, com o mesmo significado. Ainda é tempo de deixarmos o Egito para longe de nós, para vivermos a plenitude daquele que é eterno, para vivermos a vontade de Deus na nossa vida. O que Deus nos pede hoje é que nós venhamos a nos purificar, deixar o fermento do lado de fora da nossa vida, ou seja, deixar o pecado do lado de fora, lá no Egito. O que Deus deseja de mim e de você nessa noite é que nós possamos levar uma vida em arrependimento, ou seja, saber que todos os dias nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Uma vida de santificação, de consagração, uma vida onde o pecado não venha tomar parte da nossa história. Também sobre a mesa havia as ervas amargas. Quantas amarguras aquele povo não sofreu na terra do Egito? Quantas tristezas, quantas amarguras eles não haviam sofrido naquela terra. E agora Deus põe uma mesa, e o cordeiro deveria ser comido com pães sem fermento e com ervas amargas. As ervas amargas, elas eram por lembrança dos tempos amargos da escravidão do Egito. Sabe o que isso significa? Deus estava dizendo ao seu povo: todas as vezes que vocês comerem destas ervas, vocês se lembrarão daquilo que vocês passaram lá no Egito, das amarguras, dos momentos difíceis. Sabe o que eu entendo aqui? É que Deus quer trazer hoje a minha e a sua memória que nós não devemos jamais nos esquecer da onde nós fomos tirados por Deus. Deus está